acham que está correta, sem nenhuma preocupação com quem ouve, como essa pessoa está ouvindo, e sem nenhuma preocupação, inclusive, com a forma como essa pessoa está para receber o que foi falado. E isso me chama a atenção quando as pessoas estão vivendo um tempo onde a liberdade de expressão é uma liberdade, inclusive, outorgada por lei. A liberdade de expressão, ela é um direito básico e comum a todas as pessoas. É um direito de todos, todo mundo tem o direito de falar. Somos seres falantes, e como seres falantes, somos seres de linguagem, e a única forma que a gente tem para se comunicar de forma mais direta é a linguagem verbal, e tem também a linguagem não verbal. Então esse é um direito de todas as pessoas, por sermos seres de expressão e de linguagem. A questão é, a liberdade de expressão, ela começou a ser mais democratizada a partir dessa conferência chamada Conferência de Yalta, em 1945, onde começou a definir os alicerces que iriam servir de base para uma futura paz mundial. Esse período é um período pós-guerra, né? Então, assim seria uma promoção da democracia e um fortalecimento dos direitos humanos. A partir de então, veio também uma declaração da ONU que falava sobre os direitos humanos e demonstrando aí a universalidade dos direitos humanos. Todos temos direitos. A partir de então, quer dizer, veio a Conferência de Yalta, depois a ONU, e depois também vem o Brasil, que é a nossa realidade, com a Constituição de 1988, de 1945 para 1988, foi um período bem grande, um bom percurso, quando então a Constituição brasileira dá ao ser humano, ao cidadão, o direito de expressão, e dá um direito garantido de expressão. Acontece que a liberdade de expressão, e eu quero aqui trazer uma fala de um professor de direito, Carlo Napolitano, ele fala que na nossa lei, na nossa Constituição, nós temos a liberdade de opinar, nós temos direito de falar, nós temos a liberdade de expressão artística, nós temos a liberdade de expressão científica, liberdade de crença, e isso aqui para a gente é fundamental, porque é uma conquista recente, inclusive, liberdade de informação, liberdade de comunicação. Quanta liberdade nós temos, e isso é bom, isso não é ruim, é uma coisa bastante interessante, porque a democracia trouxe justamente essa liberdade. Só que a dificuldade na liberdade de se expressar é de compreender que a liberdade tem limites. E nós tratamos numa outra palestra anterior sobre o respeito ao direito do outro, respeito ao outro, e que a liberdade era sim limitada, naquela época nós falamos, limitada pelo amor, que é justamente o respeito para com as pessoas. E nessa liberdade de expressão, você está passando para mim? Tá? Eu também estou achando que não. Não sei. Não sei. Então você vai passando lá para mim. Que bom que você está meio sintonizado também. Que bom, né? Então,
Sim, a liberdade então é algo que precisa estar limitada, e limitada pelo amor, que é justamente o respeito ao direito das outras pessoas. Então a liberdade de expressão, ela vai encontrar limites, inclusive dentro da própria Constituição, da própria legislação brasileira, e nenhuma liberdade de expressão diz lá que é absoluta. Então, desde que não atinja os direitos previstos na legislação, os direitos do outro, então não tem problema, podemos sim nos expressar, né? Só que a gente também esbarra numa outra questão, que é, já que temos liberdade de expressão, já que temos liberdade para falar, nós esbarramos na liberdade de expressão na internet. E isso é complicado, porque estar atrás de uma tela de computador, de qualquer aparelho eletrônico, e não estar na presença do outro, isso facilita a expressão. E como facilita? Porque encontrar alguém cara a cara para poder falar aquilo que eu não tenho coragem de falar, atrás do computador, atrás de um tablet, de um celular, isso se torna mais fácil. E essa facilidade fez com que o discurso de ódio imperasse nessa liberdade de expressão que nós temos. E isso é sério. E aí eu fico pensando mais ainda. O meu objetivo não é aquela questão legislativa, mas a partir de agora a gente começa a entrar no que interessa mais. A liberdade de expressão, quando está ligada às questões inconscientes, aí começa e vem a complexidade. Deu certo? Vem a complexidade então na comunicação, porque o inconsciente é um lugar onde nós guardamos sentimentos, fatos e imagens. E se nós guardamos fatos e sentimentos ligados a esses fatos, imagina os problemas que nós recalcamos, carregado de sentimento e de emoção. A tendência os fatos subsequentes à nossa vida, após esses recalcamentos na infância, são fatos, apesar de cenários diferentes, personagens diferentes, a tendência é repetir a essência daquilo que foi recalcado. Então, se eu tive um problema, quem sabe, com a minha mãe, esse problema vai retornar num patrão, num colega, num professor, numa pessoa de autoridade, e eu vou repetir a questão. E aí é que está a dificuldade, porque os sentimentos, eles são formados pelas sensações, os 5 sentidos, que vão gerar uma emoção e que vão provocar uma ideia do que é um sentimento. Então a ideia provocada do que é um sentimento, muitas vezes é equivocado e não combina com aquilo que foi o fato vivenciado. Por exemplo, uma mãe pode falar com o filho: mas meu filho, mas você é idiota desse jeito, por que você fez isso dessa forma? Na realidade, ela não quer às vezes chamá-lo de idiota, mas ela quer dizer: você é tão inteligente que fez isso dessa forma, por que você fez dessa forma? Então é como se fosse um idiota, mas ela não quis dizer que ele era. Só que o que a gente guarda é o que aconteceu. E o sentimento que brotou naquela hora. Então, isso se torna complicado, porque quando a boca fala, a Bíblia diz que ela fala do que o coração está cheio. E quando a Bíblia chama a atenção sobre o que nós falamos, é para que a gente esteja atento com o que está cheio o meu coração, o que está dentro do meu coração, o que está dentro da minha mente, do meu inconsciente, que jorra e que brota
pela boca, em forma de palavras, sem filtro, e a gente acaba ofendendo as pessoas, acaba criando problemas, acaba criando conflitos. O coração aqui, quando a Bíblia fala de coração, não necessariamente coração esse que está aqui, mas é justamente o inconsciente, por ser carregado de sentimentos, é dele que acaba brotando as maiores questões da nossa vida, as maiores respostas da nossa vida. Respostas às vezes carregada de raiva, carregada de tristeza, carregada às vezes até de alegria, mas carregada principalmente daqueles sentimentos ruins, que foi justamente aquilo que a gente recalcou. E recalcamos porque não damos conta daquilo que vivenciamos. A gente recalca para não lembrar mais, a gente recalca para poder esquecer. Só que quando algo acontece, de repente lá na frente, um patrão vira para aquela mesma criança, agora já adulta, e diz: mas você é um idiota, como é que você faz um negócio desse? E ele então se lembra. No seu inconsciente é levado para aquela questão anterior com a mãe, e ele responde à altura àquele patrão, por exemplo: o senhor é que é um imbecil, pega as coisas e vai embora. E hoje acontece muito isso, pessoas até que abandonam o trabalho depois de apresentar uma resposta tão ruim a um patrão, e simplesmente não aceita ser chamado daquela forma, e simplesmente se retira. Já vi casos acontecendo assim, de gente que abandonou o plantão por causa de uma situação como essa. Mas a resposta que ele deu foi um sentimento que estava recalcado em relação à sua mãe, e agora ele repete diante de um patrão, por exemplo. A liberdade de expressão em situações de conflito, nós vamos usar mais a nossa experiência mais primitiva, impulsiva e os nossos desejos. Usamos mais isso do que a arte de pensar. Porque o sentimento a gente não tem controle sobre ele. Se não temos controle, ele vem e vai a hora que ele bem quer. Basta um gatilho ser acionado no inconsciente e simplesmente o sentimento brota. A gente não tem controle sobre ele. Até porque se a gente tivesse controle, seria muito mais fácil. Por isso é que a nossa vida não pode ser, nos relacionamentos humanos, não pode ser conduzida pelos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos são falhos, eles nos enganam o tempo todo, e às vezes a gente acaba criando problemas porque respondemos com eles, em vez de responder com a parte racional, em vez de responder com a consciência, em vez de responder com os pensamentos. E nessas condições, quando o inconsciente às vezes aflora e somos levados a agir de acordo com desejos e impulsos e com as nossas experiências mais primitivas, nessas condições a violência sempre foi uma ferramenta das mais utilizadas em vez do diálogo. E por isso a dificuldade nos relacionamentos humanos, a dificuldade nas relações conjugais, de amizade e de trabalho. Porque se é assim que respondemos, não filtramos o que falamos, não pensamos, portanto não dialogamos. E a violência acaba sendo o caminho mais fácil. E quando eu falo violência aqui, eu não estou falando de violência física. A maioria de nós não tem esse impulso violento com as questões físicas de bater no outro. Mas às vezes a gente tem a violência psicológica e nem nos damos conta de como estamos violentando uma pessoa. Liberdade de expressão. Somos livres democraticamente. Uma liberdade que foi a nós outorgada pela lei. No entanto, somos livres por fora. Porque quando eu sou livre pela colocação de uma lei, eu sou livre apenas por fora. No entanto, ser livre por fora
faz com que a gente se torne presa fácil de discriminação, de violência social, familiar, relacional, de autoviolência, de paranoia da estética e de doenças psíquicas, inclusive. Quem coloca isso é Augusto Cury, num de seus livros, O Mestre da Sensibilidade. Como é difícil esse tipo de coisa. Uma liberdade que me foi dada, mas eu não sei manejar essa liberdade dada pela lei. Portanto, a boca vai acabar falando sem filtro, sem análise e sem consciência. A gente simplesmente vai trazendo lixo do nosso inconsciente para as nossas relações. Mas eu quero que vocês pensem agora, vamos deixar a liberdade de expressão de um lado. Aliás, só voltando aqui um pouquinho, essa questão da liberdade de expressão. A complicação é porque se eu trago lixo do meu inconsciente, eu vou falar sem pensar e eu vou falar de qualquer jeito, em qualquer lugar, com qualquer pessoa e de qualquer forma. Liberdade de expressão todos temos, mas liberdade de pensamento é para poucas pessoas. Liberdade de pensamento é para pessoas maduras, é para pessoas que não se permitem ser conduzidas por sentimentos, não ser conduzidas pelo inconsciente, mas conduzidos pela consciência. Na liberdade de pensamento, eu gosto de pensar em Jesus. Para mim, ele foi o maior mestre que teve em termos de liberdade de pensamento. Ele vivia num ambiente antidemocrático. Você vê que a democracia para a gente é algo bem ainda tão recente, né? Jesus naquela época, vivendo num ambiente antidemocrático, ele não pedia licença para falar. Ele amava expressar o que ele pensava e ele pregava a liberdade naquele tempo. E a gente só vai receber essa liberdade pela lei há pouco tempo atrás. Mas ele pregava já a liberdade. E Jesus, ele mais preocupado com as outras pessoas do que consigo mesmo, ele usava a sua liberdade para produzir pensamentos com responsabilidade. E aqui é que está a diferença de uma boca que fala pela liberdade de expressão dada por uma lei, para uma boca que fala por uma liberdade interior, que brota qualquer palavra na sua boca com responsabilidade. Porque expressar não é apenas falar. Expressar, ter liberdade para se expressar deveria ser uma liberdade onde haja diálogo entre as pessoas, onde haja relacionamento entre as pessoas, onde haja capacidade de viver em sociedade. Portanto, Jesus, o maior mestre, foi livre de pensamento. Por que ele foi livre de pensamento? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quais eram os seus objetivos, ele sabia o que ele pretendia naquela sociedade antidemocrática que ele vivia, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Deus, o Pai dele. Poderíamos dizer, mas ele é Deus? Só que na terra ele viveu como homem. E não é à toa que Jesus passava às vezes a noite orando para dar conta da problemática, da complexidade que era as relações humanas. Porque o tempo todo do seu trabalho foi em meio às pessoas, foi em meio a relacionamentos problemáticos, conflitantes de uma sociedade antidemocrática. Aquilo sugava dele a energia. Quando ele chegava ao fim do dia exaurido, porque dele tinha saído muita energia, ele passava a noite orando para dar conta. Porque como humano,
ele precisava fazer isso. Queridos, então, na liberdade de pensamento, em meio a uma sociedade pós-moderna, é o mesmo que dizer de Jesus numa sociedade antidemocrática. Não é simples, porque as pessoas estão confundindo a liberdade de expressão com o desejo de falar o que bem entendem para qualquer pessoa em qualquer lugar. Numa sociedade pós-moderna, que ama o individualismo, que é justamente a nossa sociedade de hoje, se preocupa pouco com o bem-estar do outro. Uma sociedade que é voltada mais para si mesma e quase nada se perdendo já em preocupação com o outro. Fala-se cada vez mais de um mundo exterior e cada vez menos de si mesmos. Se não falamos de nós mesmos, porque não nos conhecemos. Porque falar de nós mesmos não é falar do mundo exterior que nós temos, mas é falar das coisas que estão dentro de nós e que nos incomoda, a ponto de me conhecer, a ponto de saber quem eu sou, para que eu possa minimamente me preocupar com o outro, me preocupar e ter responsabilidade com aquilo que eu falo. Por isso, queridos, a liberdade de expressão, que é um direito de todos, desde a criança até o mais idoso, na liberdade, e isso qualquer um pode fazer, na liberdade de pensamento, eu preciso investir energia para a construção dessa liberdade, com consciência crítica e protegendo a minha emoção e a emoção das pessoas que me ouvem. Essa é uma liberdade que precisa ser construída, porque não nascemos com ela. A nossa natureza é uma natureza ruim, somos trapo de imundície, e em nós, o que habita em nós é ruim, e ainda o que guardamos também não é bom. E na liberdade de expressão a gente precisa ter um processo educativo para que a liberdade de pensamento possa florescer. Na liberdade de pensamento a gente precisa desenvolver essa capacidade de enxergar o mundo também com os olhos dos outros. Em psicologia isso é muito comum para a gente enxergar o outro e enxergar para além do que ele fala, enxergar para além do que ele nos demonstra, enxergar para além do que ele está fazendo. Para isso, a gente precisa de treinamento, a gente precisa inclusive de análise própria, para que eu ganhe o direito de cuidar do outro. 3 coisas são fundamentais, por exemplo, em psicanálise. Para que eu cuide do outro, para que eu construa um processo de consciência, eu preciso estudar, eu tenho que ter parte teórica, para que eu possa compreender o outro. Eu preciso passar por um processo de análise própria, para que eu dê conta das minhas próprias questões e dos sentimentos recalcados no meu inconsciente. E eu preciso de supervisão daqueles que eu cuido, para que eu tenha o direito de cuidar do outro. Agora, esse preparo, eu precisei ir para a faculdade para adquirir, para entender esse processo, para que hoje eu tenha direito de atender as pessoas. Agora, imagine que nas nossas relações, a maioria das pessoas não tem preparo para lidar com o outro, não tem preparo para falar com o outro. E vez ou outra, a gente encontra pelo menos um, em meio a um grupinho, que a gente às vezes chama de gentleman. Pessoa educada, pessoa que consegue se colocar, pessoa que consegue não se deixar contaminar pelos próprios sentimentos na hora de fazer uma colocação. Desenvolver a capacidade de ver o mundo. A minha maior tristeza é ver que a palavra de Deus não tem sido para nós suficiente como processo educativo
para vivermos em sociedade. Não porque nela não haja poder, mas porque em nós há uma barreira. E principalmente a barreira do nosso inconsciente, a resistência de não ter acesso ao nosso inconsciente. Porque muitas vezes eu não conheço, ou se conheço, eu não quero. Eu não quero me haver com as mazelas da minha vida, porque se conhecer dói. Se conhecer, às vezes é problemático, gera angústia, traz muita angústia. Mas se conhecer é libertador. Apesar da angústia, é uma libertação que a gente tem. E só quando a gente se vê livre, se percebe livre, é que a gente consegue enxergar o outro com liberdade, entendendo que o mesmo direito que eu tenho de expressar meus pensamentos com responsabilidade, o outro também tem o mesmo direito. E que se ele não faz isso, uma vez que eu me conheço, eu adquiro a capacidade de compreensão com esse outro e de não julgamento desse outro. Porque a gente se percebe livre. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A gente está tão preocupado em conhecer a verdade sobre Deus, que não temos a preocupação de conhecer a verdade sobre nós mesmos. E de conhecer a verdadeira experiência com o Deus da verdade. A verdade sobre nós é preciso ser conhecida. Nós hoje, na pós-modernidade, falamos cada vez menos. E nós precisamos falar realmente menos. Aliás, é o contrário, nós falamos cada vez mais quando deveríamos falar cada vez menos. Deveríamos ouvir mais as pessoas e ouvir inclusive as palavras não ditas. Sabedoria, e que a Bíblia coloca para que a gente alcance sabedoria. Sabedoria é conseguir ler, não as palavras escritas. As palavras escritas você vai para a escola, é alfabetizado e aprende a ler. Mas as palavras não escritas, só sabedoria pelo Espírito Santo é que nos ajuda a ler entre as linhas as palavras que não são ditas. Na liberdade de pensamento, nós precisamos prescrutar, estar atento aos pensamentos clandestinos que roubam a nossa mente na hora de falar. E fala apressadamente, sem antes termos passado por um filtro daquilo que vamos falar. Se nós só ouvimos as palavras, se nós só ouvimos o que as palavras acusam, ou ouvimos as palavras de forma objetiva, do jeito que está escrita ou do jeito que foi falada, nós não demonstramos ter sensibilidade. Nós somos mecanicistas. E isso é sério. Isso é muito sério. Porque sensibilidade é um adjetivo, uma característica de pessoa que tem liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento é liberdade consciente. A lei nos dá tudo pronto e nos autoriza a expressão. Mas a liberdade de pensamento nos coloca diante da responsabilidade, acima de tudo, para comigo mesmo e para com o outro. Sabe, pessoas que têm a liberdade de expressão, muitas vezes não têm nem autorresponsabilidade e não conseguem perceber que na tentativa de machucar o outro, machuca-se mais a si mesmo do que ao outro. Porque quando eu falo do outro ou machuco o outro, eu revelo quem eu sou, eu revelo a podridão que eu sou. Eu jamais revelo quem é o outro, porque a verdade que eu falo do outro nem sempre é a verdade, mas é a verdade sobre mim, que muitas vezes vem mascarada, uma verdade invertida.
Porque quando às vezes eu digo sobre o outro algo, eu estou invertidamente dizendo sobre mim mesmo. E isso é muito sério. Porque muitas vezes pisamos no outro, porque quem sabe queremos ser pisados. Isso é complexo. No entanto, é sério, muito sério. E muitos, quem sabe, às vezes chega até na frente do espelho e diga: você é feia, você é horrorosa, você é horroroso, você não presta. Quantas palavras horríveis, pela liberdade de expressão, falamos a nós mesmos, sem responsabilidade consigo mesmo. Portanto, nessa posição, a gente, de liberdade de pensamento, nós precisamos aprender a perder, a reconhecer os nossos limites, a não querer que o mundo gravite em torno de nós mesmos, a romper o egoísmo e a amar o próximo como a nós mesmos. Isso não é fácil, e por isso é que a gente precisa entrar no processo educativo da palavra de Deus. E às vezes, até entrar num processo educativo, procurando um profissional para se conhecer melhor. Porque às vezes a nossa resistência é tamanha que a gente não consegue permitir que a palavra de Deus nos eduque, a tal ponto de nos tornarmos pessoas preparadas para dialogar, preparadas para nos relacionar com as pessoas. Portanto, sejamos sim uma boca que fala, com liberdade de expressão sim, porque temos o direito de falar, mas que a gente seja uma boca que fala com responsabilidade, uma boca que fala com consciência e sem afetação, uma boca que fala com limites, com consideração aos outros que conosco convivem, porque senão a gente faz muitas pessoas sofrerem. Queridos, eu quero terminar aqui com esse quadro que eu já trouxe na fala anterior, mas que para mim é fundamental. E outro dia, na primeira palestra, uma pessoa que estava aqui assistindo falou: mas Cibele, como nós vamos conviver bem com as pessoas se nós nem nos conhecemos? Como vamos conhecer o outro se não nos conhecemos? Esse é um processo que, se não acontecer conosco, passaremos por essa vida apenas sobrevivendo, não vivendo. Porque quem vive é livre, quem sobrevive nem sempre é livre. Que não queiramos passar por essa vida sem liberdade de pensamento, mas que a gente não deseje apenas ter liberdade de expressão, para que a gente não venha machucar as pessoas, para que a gente não venha a ter conflitos com as pessoas. E se por acaso algum conflito aparecer, porque outro provocou a situação, que eu seja assertivo, que eu consiga responder com consciência, com liberdade de pensamento, porque ser assertivo é ter liberdade de pensamento. Essa foi a palestra do domingo passado. Assertividade nas relações. Portanto, se conhecer, se perguntar, e através da palavra é possível a gente também se conhecer. Quer ver um exemplo? Só para a gente encerrar. Tem um provérbio que diz o seguinte: o simples acredita em tudo, mas o prudente prescruta o seu caminho. O simples aqui não quer dizer o pobre e nem uma pessoa sem estudo ou sem conhecimento. O simples no sentido de que a simplicidade não o deixa enxergar as coisas. E por isso ele acredita em qualquer coisa que lhe é falada. Ele acredita em tudo. Se falar que manga com leite faz mal, ele deixa de tomar manga com leite. A simplicidade é tamanha que ele passa a ser simplório. Mas o prudente não. O prudente se pergunta: como assim manga com leite faz mal? Não, eu vou pesquisar esse negócio, eu vou conhecer melhor esse negócio. E ele vai buscar mais conhecimento sobre aquilo para depois ele tomar uma decisão. Tem gente que simplesmente
recebe um prato de jiló como um almoço na casa de alguém, eu não como jiló. Como assim? Você já comeu jiló na vida? Não, nunca comi. Mas você não quer nem experimentar? A pessoa que tem liberdade de pensamento, ela conduz um diálogo, ajudando a pessoa a abrir os seus horizontes para enxergar melhor as coisas. Queridos, que nós possamos ler a palavra de Deus com pergunta, com crítica, com reflexão, com consciência, com liberdade para conversar com Deus e entender o que Ele quer me educar, o que há em mim que precisa ser educado por aquela palavra naquele momento. Que possamos nos conhecer a verdade sobre Deus, conhecer a verdade sobre nós, e estaremos assim conhecendo a verdade sobre os outros, para que a gente possa viver melhor nos relacionamentos. Amém? Vamos orar então, gente, vamos ficar de pé? Ó Senhor, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas santas mãos. Nós somos tão falhos, tão defeituosos, trapo de imundície, no sentido de que somos crianças conduzidas pelas nossas emoções, pelo nosso inconsciente, pelas experiências mais simples e primitivas da nossa infância, quando na realidade hoje somos adultos, e como adultos deveríamos olhar o mundo, como adultos deveríamos nos relacionar com o mundo e as pessoas. Ó Senhor, que a Tua palavra nos alcance, nos fazendo amadurecer, uma maturidade tal que o Senhor possa nos encontrar preparados para o encontro com o Senhor. Ó Deus, não é fácil nos conhecer, não é fácil conhecer as Tuas verdades sobre nós, mas nós queremos nos conhecer o Senhor, para que o nosso diálogo e a nossa relação seja mais aberta, sem resistência, sem defesa, sem conflito e sem problema. Dá-nos a Tua paz, querido Deus, e que a Tua palavra nos conduza, que o nosso inconsciente não seja o condutor da nossa vida, mas a Tua palavra, a presença do Teu Santo Espírito a nos ensinar, abrindo os nossos olhos para que a gente enxergue, abrindo os nossos ouvidos para que a gente ouça entre as linhas, para que a gente enxergue para além dos objetos. Dá-nos a Tua paz, querido Deus, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.